programou essas benditas no nosso inconsciente? Quem fez as nossas programações emocionais, mentais, gente? Quem será que foi essa pessoinha que colocou ali no nosso inconsciente o medo de tentar, o medo de falar em público, ou a facilidade de falar em público, que são alavancas, né? Quem será, hein? Vamos entender? Olha que interessante. Imagina que tem uma criança, vamos dar um nomezinho para ela, Laura. Laura tem 7 aninhos, 8. E Laura, né, vai para a aula e nesse dia de hoje, que é a aula da Laura, ela precisou ler lá na frente. Ela tinha um texto para ler lá na frente da turma. E na hora de falar a palavra melancia, Laura falou lemancia. E aí todos os coleguinhas riram muito e a professora deu aquela corrigida básica do tipo, não é lemancia, é melancia. E Laura ficou extremamente frustrada, envergonhada. Ou seja, ela ficou ali uma criança na frente de uma classe de 35, 40 alunos, rindo as gargalhadas do erro dela, o constrangimento de ser corrigida pela professora diante da classe. E aqui eu não estou falando quem está certo, quem está errado, apenas estou trazendo os fatos. E o que acontece com essa Laura no futuro, quando essa Laura for uma mulher, uma adulta? Provavelmente ela terá um bloqueio emocional de fobia social. Ela vai ter dificuldade para falar em público. Ela vai ter medo de estar em locais onde ela precisa falar algo, onde ela precisa se expor, seja no trabalho, seja na faculdade, seja até para fazer um agradecimento no seu aniversário, quando a gente fica gritando discurso, discurso, pois é, Laura prefere morrer, abrir a boca. Ou abrir a boca, né? Abrir a boca. E aí, o que acontece, gente? Isso aí, aquele constrangimento, aquela situação desagradável que a Laura viveu lá na infância, o cérebro dela interpretou aquilo como algo ruim. A gente faz sinapses quando o nosso cérebro passa, quando a gente passa por algum acontecimento desagradável ou agradável, o nosso cérebro ele conecta e ele diz para a gente se aquilo é algo bom, se aquilo é ruim. Se a gente sofreu, é ruim. Se a gente foi feliz, é bom. E ele coloca aquilo como aprendizado, a gente continua repetindo. Por que a Laura vai ter problema de falar em público? Porque o cérebro dela interpretou que se expor, que falar em público é algo ruim, é algo que ela não dá conta, é algo constrangedor e que gera dor, porque nossas programações foram criadas sendo orientadas pela dor ou pelo prazer. Sempre nós somos orientados pela dor ou pelo prazer. Por que Laura adulta não consegue falar em público? Porque quando ela pensa somente em falar em público, quando ela apenas pensa, a sensação que ela tem não é de prazer, é de dor. E nós somos programados para evitar qualquer tipo de dor. Conseguiram compreender como que se forma um bloqueio? Tranquilo até aqui? Vamos para a parte em que como se formam as alavancas. Pessoal do YouTube, coloquem para mim aí no chat, pessoal do Insta. Como se formam as alavancas, meus amores? Imagina que a gente rebobinou a fita no dia que a Laura foi para a aula e ela teve que apresentar e ler um trabalho lá na frente da turma dela. E aí, Laura, né, com o seu texto em mãos, caderninho aí, igual na figura que vocês estão vendo, leu a palavra melancia, sendo melancia mesmo. E ela arrasou. Ela conseguiu ler o texto inteiro. Foi aplaudida, professora deu parabéns, levantou, foi lá, comentou que ela era um orgulho, um exemplo, né? Ou seja, Laura se sentiu feliz, realizada, ela teve a sensação de prazer ao invés de dor.
E aí, o que acontece quando a gente tem a sensação de prazer é, nos nossos acontecimentos da infância, principalmente até o 7, eu coloquei 8 por causa da questão aí, né, de leitura mesmo. Mas quando a Laura passa por aquela situação, né, onde ela sente prazer ao invés de dor, ela desenvolve a alavanca emocional. E sabe como que é a Laura do futuro? Se a gente for essa Laura que conseguiu ler, ela pode ser uma palestrante, ela pode ser uma pessoa que tem facilidade de falar em público, que apresenta reuniões no trabalho muito bem, que consegue falar o que quer, a hora que quer, independente se ela conhece as pessoas que estão ali com ela. Ou seja, ela tem essa habilidade, ela tem essa confiança. Na hora de fazer as sinapses, o cérebro dela conectou ali, dizendo para ela: olha, você é boa nisso, hein? Pode fazer que a gente vai conseguir, a gente vai ser feliz com isso. Simples assim, gente. Desta maneira que a gente consegue, na nossa infância, ter bloqueios emocionais ou alavancas emocionais. Quanto mais bloqueios emocionais nós temos, ou seja, quanto mais historinha de merda nos aconteceu e a gente se sentiu aí triste, frustrado, envergonhado, né, injustiçado, traído, rejeitado, abandonado. Quanto mais histórias que nos geram dor nós temos, mais bloqueios emocionais nós teremos. Mais as nossas programações automáticas, mentais, emocionais, vão ferrar com a nossa vida. Principalmente nos pilares relacionamento, carreira, finança e a autoestima, que é o pilar que modifica os outros de uma maneira muito forte, muito brusca. Se eu tivesse que escolher um dos 4 pilares, se eu não tivesse outra escolha, tivesse que ficar com apenas um deles, eu ficaria com o que trabalha o autopoder, poder pessoal, porque ele já modifica, ele já reflete nas outras áreas de uma maneira muito positiva. Vamos imaginar o seguinte: você está lá, criança, tentando amarrar o seu cadastro no sapato, orelhinha, outra orelhinha, enfia dentro, uma orelhinha dentro da outra orelhinha, puxa, e você nada de conseguir fazer isso. E aí, o que acontece? Ou te xingam, ou os adultos que estão à sua volta te xingam, ou eles fazem por você. Prestem atenção nisso. Se alguém te xingar e falar, não, você não sabe fazer nada, você não presta para nada, você não dá conta de nada, ou seja, se houver uma crítica e eles fizerem para você, ou se vem cá, o bebezinho da mamãe faz para você, e você já estiver numa idade que as crianças da sua idade estão fazendo, ou você já tem capacidade de fazer, não importa se é a crítica ou se é o fazer por você. Ambas as situações vão te gerar insegurança. Insegurança. No primeiro, você acha que não dá conta porque você é o imprestável. No segundo, você acha que não dá conta porque você é incapaz. Você é burro. Você é pouco inteligente. Olha que coisa louca, porque às vezes tem crianças que vieram de lares onde elas foram protegidas demais e outras onde o lar é um caos de disfuncional, de ácido, né, de tóxico, de difícil, e elas desenvolvem a mesma insegurança. Por quê, gente? Porque a 180 graus da doença ainda é doença. Então, tomem cuidado, principalmente vocês que têm filhos. Permitam que os filhos de vocês façam e usem de elogios para incentivá-los. Aí sim, você cria alavancas emocionais nos seus filhos. E se você passou por isso, né, os seus pais não tinham conhecimento que eu estou te passando agora, tudo bem, você tem como resolver isso e eu vou te falar daqui a pouco, ok? Imagina uma outra situação. Uma mãe chegando do trabalho, cansada, veio dentro de um ônibus lotado, em pé, uma lata de sardinha, balangando para um lado e para o outro, todo mundo esfregando nela, um calor horroroso, um cheiro de sovaco. Bem, chega essa mãe em casa depois de um dia sofrido de trabalho, e aí ela senta no sofá, assim, como se ela estivesse desfalecendo no sofá, né? Ela desfalece no sofá. E aí, o filho dela, que ficou o dia inteiro sem ela, ali uma criança de 5 anos,
com muita vontade de chamar a atenção da mãe, porque a criança, quando ela fica longe da mãe, ela quer fazer assim tudo para ser vista, né, para ser notada. Resolve que ela diz: Nossa, eu estou tão cansada, eu estou com sede, mas eu estou tão cansada que eu não vou nem levantar daqui. E aí a criança vê uma jarra de vidro com água em cima da mesa e ele resolve levar essa água para a mãe dele. E aí ele vem todo bonitinho com a água, né? Olho fixo ali na jarra e o tapete está dobrado. Ele dá uma tropeçada e a jarra espatifa no chão. A mãe, que já está no nível hard de estresse, grita com ele e fala que ele é imprestável, que ele não sabe fazer nada, que ele sabia que ele não ia dar conta de carregar e mesmo assim ele fez. E aí, gente, o que vocês acham que gerou nessa criança? Sentimento de satisfação e prazer ou frustração e dor? O que vocês acham que gerou? Dor, né? E aí o que acontece? Sabe aquele adulto que gosta de receber as atividades prontinhas? Que o chefe tem que falar o que tem que fazer, assim, ó, do início ao fim? Que não tem iniciativa, que não coloca suas ideias em prática, que evita, ele odeia trabalhos onde ele tem que pensar. Ele quer tudo assim, ó, tem que fazer, bater o martelinho o dia todo. É isso. Por quê? Porque ele tem uma sensação interna que ele não dá conta.